Bom dia, pessoas. Esse é o quarto vídeo da série sobre a história do paganismo. E nesse vídeo eu vou abordar o culto a Odin e as crenças no pós-vida entre os nórdicos. Por quê? Se eu falasse todo o paganismo nórdico num vídeo só ia ficar longo demais, né? E essa parte de entender Odin e o pós-vida é a principal diferença, né, entre os nórdicos e os outros povos pagãos ali da Europa, né? E a primeira coisa, né, é porque Odin está no topo do panteão, né? Isso é muito esquisito, dado que no topo do panteão costumam estar os deuses relacionados ao que seria o pai do céu e que ele é portador do trovão. Então, é Zeus, Júpiter e na mitologia nórdica deveria ser Thor. Como a gente vai ver, Thor é um deus muito importante, muito cultuado. Foi e enfim. Mas ele não é o cara que está no topo do panteão, ele é filho de Odin na mitologia nórdica, né? Então, por que Odin está lá, né? Tem vários motivos, quer dizer, tem um motivo muito sério para ele estar lá, mas enfim, vamos fazer um resgate aqui da etimologia, porque como a gente não consegue relacionar Odin a nenhum deus em greco-romano, nem celta, ninguém. Só resta a etimologia para tentar descobrir pela origem do nome de onde é que ele veio, né? Aqui tem a listinha aqui etimológica, né? Do nórdico antigo eles falavam Odin, ou aqui é um D soprado, Odin. Aí tem aqui, né? Wodan, Odin, chega em Wodanas que já é pressuposto, e Wodanas é o singular, né? Que é como você identifica uma divindade, né? As divindades elas passam a ter nomes singulares, tipo Deus, que é deuses no singular. Aí você tem o Odas, que seria a palavra da onde vem o nome de Odin, que significa fúria, inspiração, furor poético. E viria daqui do proto-indo-europeu, mais antigo ainda, excitar. A gente não ia ter muita coisa para tirar dessas palavras se não fosse a parte latina. A parte latina é muito interessante porque dessa mesma raiz de excitar vem vates. E os vates eram um cargo de sacerdotal em Roma, em que eles exerciam as funções de vidente, profeta, poeta, bardo e oráculo, né? E são todas atividades vinculadas a Odin ou a Frigg, que é a sua esposa, né? Então é interessante observar como a partir de uma mesma palavra, duas culturas distintas, uma virou uma divindade e outra um cargo sacerdotal relacionado a coisas parecidas. Então, realmente, essa palavra devia estar relacionada esse dom da palavra misturado com profecia, com poesia e também com no caso dos nórdicos, com a fúria, com, com a loucura, enfim. Vamos lá. Odin é essa pessoa, esta divindade. É muito relacionada a essa questão do. Como é que fala? Do êxtase no culto. Mas vamos lá. Por que é tão diferente o Odin lá no topo do panteão? Porque os outros povos acreditavam que após a morte você iria para o Hades. E o Hades ele é todo no subsolo, independente de você, eu digo gregos e romanos, né? Mas outros povos ali civilizados, no geral, acreditavam nisso, ou seja, que as pessoas todas iriam ir para o submundo. Tendo bons ou maus destinos, todos estavam lá sob o governo do Rei dos Mortos, né? Hades, Osíris, né? Eles reinam sobre quem já morreu.
Então, para os germânicos era bem diferente, porque Odin está no céu, em Asgard. E ele manda as valquírias para resgatar as pessoas nos campos de batalha e levar elas para o céu. Então, em qualquer lugar, ele resgataria. Enquanto que para os greco-romanos, como as pessoas tinham que ir para o Hades, elas precisavam ser enterradas ou passar por algum ritual fúnebre específico, sem o qual eles ficavam, como é que fala, com um grande pesar em relação à morte dessas pessoas, e temendo que eles não se encontrassem com seus ancestrais. Né? E para os povos germânicos isso não acontecia. Para eles, morrer especificamente no campo de batalha não era ruim. Né? Quando os corvos começavam a comer outras aves, os corpos dos gregos e dos romanos, era o fim da picada, né? Ou pensar nos egípcios, que os faraós iam para as batalhas e quando o faraó morria, o exército dele se rendia para poder recolher o corpo, para poder fazer os ritos fúnebres, que de preferência eram feitos pelo cara que derrotou o faraó para assumir o posto dele. Então o rito fúnebre era fundamental, né? E para os nórdicos não. Né? E tem várias pedras únicas, por exemplo, que datam da era viking, que eles não estão em sepulturas, elas ficavam em passagens, em lugares onde as pessoas poderiam ver, homenageando pessoas que morreram longe de casa. Né? Então, enfim, isso dava um alívio, né? E uma capacidade de você lutar mesmo, né? Sem tanto medo, né? Do seu destino após a vida. Mas tem uma coisa muito engraçada, né? Quando a gente pensa nisso de que o paraíso deles só tinha homens guerreiros, né? Mas isso não é verdade. Na verdade, as valquírias, elas estavam lá como as companheiras desses homens guerreiros. E aí você me pergunta onde é que iam parar as mulheres, né? No mundo nórdico. E se você consegue entender que as valquírias eram mulheres comuns, você vai entender onde é que as mulheres comuns iam parar no pós-vida, né? Esse daqui é um textinho aqui que é a lenda do Volundre, que é o equivalente ao Wayland, que eu li que eu contei no vídeo passado sobre os anglo-saxões. Então vamos lá. Essa é a versão nórdica da história do Wayland e ela tem um início, né? A versão anglo-saxã não tem um início até felizinho. Então ele começa assim: donzelas voaram do sul através da Floresta Negra. Alvitre tentou a sorte. Sobre a praia do mar, elas se sentaram para descansar, as donzelas do sul, e elas teciam linho. Uma delas, a bela mulher de peitos alvos, Egil abraçou. Svanhvit era a segunda, ela usava uma plumagem de cisne. Mas a terceira, sua irmã, de pescoço branco, Volundre, a manteve. Desde então se sentaram por 7 invernos, mas no 8º todos terminaram, e no 9º precisaram se dividir. As donzelas se inclinaram para a floresta sombria. A jovem Alvitre se entregou ao Urlug, que significa lei externa, externa no sentido de que está fora, envolvente. Então seria uma lei primária. A gente pode traduzir por destino, né? O destino que as tecedoras do destino tecem. Enfim, né? Deu para reparar que elas são mulheres comuns, né? E isso acontece em várias narrativas. Né? O Ragnar, o Sigurd, Siegfried, quase todos eles interagem com valquírias. E tem até filhos com elas. Então, as valquírias simplesmente eram as
esposas dos homens nobres, né? Quando elas morriam, elas também iam para Valhalla. E lá elas faziam as coisas que elas faziam no mundo cotidiano, né? Uma delas era produzir bebida alcoólica, servir bebida alcoólica para os homens. Então, faz todo sentido, né? Que elas sejam as valquírias, né? As próprias mulheres nobres nórdicas, companheiras dos guerreiros que estavam virando os guerreiros de Odin. Então, você vê que toda a família está se reunindo lá, né, em Asgard. Ah, sim, eu vou fazer agora um parênteses só para falar sobre sacrifícios humanos, porque eles estão relacionados ao culto a Odin. Odin é o deus dos enforcados em algumas das é um dos seus, como é que é? Epítetos. E tem um cara que se chama Adam de Bremen, que era um bispo, que estava ali no norte da Alemanha e Dinamarca, e ele dava uns rolezinhos ali nos países escandinavos por volta do ano 1000, quando eles estavam tentando completar ali a cristianização. E ele relata como que era um culto na cidade chamada Uppsala, onde hoje é a Suécia, e era pelo que dá até hoje, né, a gente sabe que durante a Era Viking esse era o maior centro de ritual, né, do mundo escandinavo. Lá existia um santuário que tinha fechado, né, praticamente um templo, com grandes estátuas dedicadas a Odin, Thor e Freyr. Né? Esses são os três deuses que na época dos nórdicos estavam relacionados à lança, ao machado e à espada. Né? E possivelmente esse trio desde a Era do Bronze. Né? Não necessariamente sendo esses deuses, mas deuses com essas três armas aparecem desde a Era do Bronze. Naquelas imagens em que eles estão relacionados ao Sol e tal. Enfim, o Adam de Bremen, ele está falando mal, né, dos cultos pagãos, afinal de contas ele é um cristão, então ele menciona sacrifícios humanos. E por que eles sacrificavam humanos, né? Nesse contexto aí, talvez seja porque eles eram antiespecistas, né? Não, tô brincando. Mas é porque eles sacrificavam 9 machos de cada espécie de animal dedicado aos deuses a cada 9 anos. E um desses animais é o ser humano. Né? Então, 4 machos da espécie humana eram sacrificados. E a gente fica com aquele vácuo, né? Do tipo, qual é a classe social dessas pessoas? Porque, enfim, importante entender, né? E o Adam de Bremen não fala. Mas não falar significa muita coisa, né? E aí, a galera, para tentar entender esse ritual, volta a uma fonte dos godos, que é são bem anteriores, né? Vários séculos antes, mas em que é descrito que os godos possuíam, em determinada época lá da história, um hábito de, a cada 5 anos, realizarem um sacrifício ritual de alguns homens, e esses homens eles eram livres. Né? E a função deles era enviar mensagens do povo, né, para as divindades. Então eles iam ser sacrificados como mensageiros diretos, né, aos deuses. E provavelmente era isso, o que acontecia em Uppsala também. Né? Porque se fossem escravos, eles seriam mencionados. Né? Essas pessoas escravizadas, os cristãos mencionavam, né, sacrifício de escravo. Os romanos mencionavam. Aí também se fossem prisioneiros de guerra, né? Por quê? Porque seria muito mais chocante para a cristandade, né? Os pagãos sacrificando prisioneiros de guerra ou escravos, né? Então, provavelmente eles eram realmente pessoas livres, né? Seria muito bom para o Adam falar que se estavam sacrificando prisioneiros de guerra potencialmente cristãos, né?
Mas enfim, passamos por essa parte de sacrifício, eu vou voltar um pouco depois, e daí não vai ter mais o que falar sobre isso. Valhall e as Valquírias, né? Então, nos salões dos deuses eram onde os nórdicos acreditavam que você se reencontraria com seus ancestrais. Então, naturalmente as mulheres tinham que estar lá também, né? E uma evidência, né, de que as valquírias eram mulheres comuns não é só todas as lendas em que elas são mulheres comuns, inclusive é descrito que as asas delas são uma roupa que elas vestem. É uma roupa dada por Odin para elas poderem fazer essas suas atividades, né? O trabalho delas. Igual Odin com certeza dá as espadas e os escudos para os seus guerreiros, né? Então ele dava as asas para as valquírias, né? Elas não nasciam com elas não eram entidades inerentemente como árpias que já têm asas, né? E são monstruosas. Não, elas eram bem humanas. E uma evidência de que as mulheres comuns iam para o Valhall é outra evidência de sacrifício. Isso porque, assim, essa evidência de sacrifício ela tem duas fontes principais. Uma são os encontrados, né, em sepulturas de alguns poucos homens que eram de um alto status social ali, guerreiro, e eles foram enterrados com uma mulher junto a eles, que dá para ver, né, pelos restos, que ela foi sacrificada. Aí a gente não tem praticamente relato dos nórdicos mesmo sobre esse hábito, mas a gente tem um narrador árabe que conheceu os nórdicos lá na Ucrânia, né, eram chamados de varegs, né, pelos bizantinos, que é análogo a viking. E é descrito um ritual fúnebre de um grande líder lá dos varegs, e eles sacrificam uma mulher que era escrava. E isso possivelmente, quer dizer, isso possivelmente não. É descrito como uma situação honrosa, né? Essa escrava ser sacrificada junto com seu senhor. E é meio óbvio, né, que ela estava sendo sacrificada para acompanhá-lo, porque isso é o objetivo do sacrifício fúnebre, né? É que essa pessoa ou que quer que seja sacrificado junto acompanhe o morto, né? Se você vê as tumbas de reis da Mesopotâmia, a quantidade de pessoas sacrificadas é absurda, né? Então, uma pessoa é bem até singelo. E ele com certeza estava indo para o Valhall, o Salão de Odin, o Salão dos Mortos. Então, essa pessoa que estava sendo escravizada estava indo junto, né? Para o mesmo lugar. Então, era uma mulher que ia fazer o que no Valhall? Ela ia ser uma valquíria, né? Essa é a função, né, das mulheres no Valhall. Então, tá aí, né? Na cara. E por que e obviamente as mulheres nórdicas não se sacrificariam. Existem alguns mitos sobre mulheres se sacrificando junto com o marido, e esse hábito é narrado em gregos, romanos, hindus, persas. Na própria mitologia nórdica tem após Balder morrer, mas Balder é a luz do mundo, ele não é uma porra de um chefe viking. Ele é a luz do mundo, e Iduna, que é a deusa da juventude, ela se sacrifica depois que eles constatam que Balder morto não vai voltar à vida, não tem como voltar, ela se sacrifica para ir para o mesmo lugar que ele, né? Só que isso não era um exemplo para as mulheres nórdicas, né? Nunca aconteceu elas se sacrificarem. E o motivo é que as linhagens familiares dependiam da transmissão cultural das mulheres, do legado da família. E eles acreditavam em um papel sagrado das mulheres. Isso porque, apesar da gente não ter os mitos matriarcais muito bem detalhados
e descritos, porque quem registrou os mitos eram homens nobres, na sua maioria, e lá na Islândia e tal, onde é bem, bem pouco agrícola, mas existem evidências suficientes para a gente inferir que havia um culto matriarcal dentro dos lares nórdicos, onde as mulheres acreditavam que a sua ancestralidade estava relacionada às Nornes. As Nornes são as tecelãs do destino dos deuses. Né? Tem uma passagem lá na Voluspa, que é a profecia da vidente, que é a poesia nórdica mais pagã e antiga, em que mencionam-se que as Nornes elas seriam mais antigas do que todos, né? Mais antigas do que os deuses. Elas estariam lá quando tudo começou, digamos assim, né? Antes da árvore do mundo, antes do gigante Ymir, as Nornes já estavam lá. E elas são tecelãs do destino, né? Elas são três, que a gente pode muito vulgarmente relacionar com passado, presente e futuro, mas muito vulgarmente, tá? É mais filosófico o negócio, mais metafísico, digamos. Porém, elas são associadas a um culto materno, onde existiriam entidades, não necessariamente as fílgias. Na Alemanha continental chegou ao termo matrona, mas matrona tem origem latina, né? Mas enfim, se acreditava que as entidades femininas, ancestrais femininas da família, eram as tecelãs do destino de cada família, né? Então, no útero, quando a criança estava sendo gestada, as ancestrais da família começavam a costurar o destino desta pessoa que está nascendo ao destino de seus ancestrais, continuando a grande tapeçaria da vida, né? Então, os corpos das pessoas eram criados dentro dessa cosmologia em que nos úteros estão sendo costurados os destinos de uma pessoa aos seus ancestrais, e isso chega até o ápice, né? Ah, não, mas só para frisar, Frigga, que é a esposa de Odin, ela tem como símbolo a roca, e a roca é um instrumento para fazer fios. Portanto, também está ligado à questão de tecelar. E as valquírias, olha só, que interessante, não é mesmo? Elas estavam fazendo o que antes dos homens encontrarem elas, né? Quando elas pararam na praia do mar? Elas teciam linho. Então as valquírias, as Nornes, Frigga, todas estão relacionadas a tecer o destino. E valquíria não significa aquela que busca os mortos, mas aquela que escolhe os mortos. Então, as ancestrais femininas suas, elas têm as Nornes tecendo o destino e as valquírias cortando o fio do destino e interrompendo aquela vida que começou, que foi amarrada na tapeçaria da existência no útero. Então encerra o ciclo, onde entidades femininas estão presentes o tempo inteiro, né? Seja, enfim, da origem até o final. É isso, estou repetindo. Então, acho que ficou bem claro, né? As mulheres, elas são as valquírias. E elas buscam os seus ancestrais. Por isso que, em qualquer lugar que você estiver, as suas ancestrais femininas, com asas que Odin deu para elas, vão resgatar a sua consciência e levar para junto, né? Por quê? Porque elas traçaram esse destino para você, né? Então, tudo fecha, né? Na cosmovisão dos nórdicos. E com certeza essa ideia da... enfim, deixa o senso comum de lado.
Ah, sim, pós-vida dos outras pessoas que não eram guerreiros, né? A maioria das pessoas não eram guerreiros, não iam ter esse tipo de morte. A maioria das mulheres não eram esposas de guerreiros, não eram esposas de reis, né? E como a gente viu no mito lá anglo-saxão do Garanhão e do cavalo, o Garanhão luta por fama, mas ele morre, quase sempre morre, né? Por causa dessa busca de fama. Enquanto que o cavalo não. O cavalo não morre. Nenhuma história em que tem esses dois personagens, o personagem que corresponde ao cavalo, ao fazendeiro, morre. Mas o outro sim. Né? Então o outro fica famoso, mas ele não fica vivo. E de modo que realmente as pessoas fazendeiras eram quem faziam a sociedade não se dissolver. Né? E o pós-vida dos fazendeiros ele era associado amplamente, várias referências a isso tem nas sagas nórdicas, nas lendas e mitos em que os deuses dialogam uns com os outros, de que Thor recebe os fazendeiros no seu salão. E cada pessoa ela iria para os salões do deus que ela mais dedicou o culto ao longo da sua vida. Então, como a gente tem o registro das pessoas que são descendentes dos guerreiros, basicamente a gente tem muito mais registro do culto a Odin, porque Odin foi transformado no deus aristocrático, né? Se você for olhar os valores, principalmente a questão da poesia, das runas que são escritas, todos são valores aristocráticos. Você manter a tradição, né? Os escaldos, que era como eles chamavam esses poetas e bardos, né? A grande graça é de que eles mantinham ancestralidade viva, né? Com as narrativas. Então tudo isso é associado a Odin, né? E nos salões dos nobres, né? Que eles faziam essas apresentações. Mas os pobres cultuavam Thor, porque Thor era o cara que estava protegendo a humanidade, ele é o protetor da humanidade contra os gigantes. Então, e os gigantes são todas essas forças naturais gigantescas e terríveis que existem na Noruega e nos países escandinavos, como geleiras, montanhas que rolam deslizamentos e terremotos, e granizo. O granizo era o terror deles, porque acabava com as plantações, né? Granizo e geada. Tudo isso era associado aos gigantes. E Thor, né? Por incrível que pareça, o raio de Thor era Thor lutando contra os gigantes, né? Então eles pediam proteção a Thor. E principalmente lá na PQP dos países da Noruega, quanto mais eles foram indo para o norte, mais hostil foi ficando o clima e mais esse culto a Thor foi adquirindo um significado mais amplo e se tornando um culto. Ele virou um deus da fertilidade praticamente. Porque se ele não defendesse as pessoas contra os gigantes, os cultivos iriam falhar, né? E basicamente quem era fazendeiro e cultuava Thor iria no pós-vida para o salão de Thor, isso é descrito. Quem que levava eles para lá? As valquírias? Eu não sei, não tem a descrição de quem é a entidade específica que leva as pessoas para o salão de Thor. Mas você iria para lá provavelmente para poder servir o seu senhor que lhe protege de todos os maus e que e o que Thor iria querer? Iria querer comer pra caralho, porque ele é retratado como sendo um deus muito guloso. Né? Então você iria plantar, criar bichos e alimentar Thor para ele continuar forte e defender os humanos em Midgard contra os gigantes. A função dos mortos era se transformar em parte das entidades que representam o poder dos deuses na Terra. Então, se você cultuava os Vanires, que eram deuses da fertilidade, você quase certamente iria ir para Vanaheim e não para Asgard, fica no céu. Vanaheim fica meio que sobreposto ao nosso mundo, né, na árvore da vida, e é onde moram os elfos. Então, é mais provável que se você realmente cultuasse os deuses Vanires,
alguma entidade parecida com os elfos ou que o Valia te levassem para Vanaheim, onde você iria viver e possivelmente se transformar em um elfo, né? Os elfos, eles têm esse caráter de ser ancestrais, né? Assim como as fadas dos irlandeses, né? Os elfos estão associados a túmulos antigos e tal. E esse negócio de você ser resgatado para ser levado para o séquito de deuses que você cultuava é tão forte que em todas as situações tem algum deus para te resgatar, né? Você não precisa ser um super fiel para isso acontecer, né? Por exemplo, naufrágios. Eles acreditavam que quando um naufrágio acontecia, Han, que é uma deusa da família de Odin, mais esposa de um gigante Egir, que é quem governa os oceanos, né, o fundo do mar. Han iria com a sua rede resgatar as consciências lá dos afogados todos, né, do naufrágio, e levar para os salões de Egir, onde você viveria uma vida muito bacana, até porque os deuses de Asgard visitam o salão de Egir, então você eventualmente podia encontrar com todo mundo lá nos salões de Egir, que ficam no fundo do mar. Então os nórdicos tinham um destino feliz para todos, né? Não existia essa ideia de inferno e de paraíso. O seu destino era aquilo que você quis ao longo da sua vida, o que você cultivou. E havia, inclusive, né, tem pessoas que não têm como escolher seu destino. Por exemplo, uma criança que morre, uma mulher que morre na gravidez, muito jovem, enfim. E existem evidências de que haviam entidades padroeiras, digamos assim, que levariam para os seus salões as crianças, as mulheres que morreram na gravidez e pessoas em situações específicas. Ou seja, aquela ideia, muito senso comum, e que faz parte um pouco do que os nobres transmitiram, né? Os descendentes dos nobres nórdicos que cultuavam Odin transmitiram, que é aquela besteira de que quem não morre em batalha não vai para Valhall e, portanto, iria para Helheim, que é o submundo. E isso não é verdade, né? Por quê? Porque não existe julgamento dentro do mundo germânico. Não existe essa punição, que seria o equivalente a uma punição simplesmente porque você não morreu em batalha. Isso não faz o menor sentido, né? Inclusive, um rei guerreiro que morreu de causas naturais depois de anos guerreando, é claro que ele não ia pensar que não ia ir para Valhall só porque ele não morreu especificamente pela espada de um inimigo, né? Isso não faz sentido. Isso faz parte de uma propaganda cristã, né? Sobre como é sem sentido o pós-vida dos pagãos, dado que você só poderia ser um guerreiro ou então ter um pós-vida esquisito, né? E Helheim, especificamente, são as sepulturas, tá? Porque Hel é a deusa da sepultura. Ela é a deusa que decompõe os corpos, é a que consome os corpos. Então, todos os seres vivos são devorados por Hel. E Helheim é, portanto, esse pedaço do submundo, né? Onde ficam os túmulos. E não o submundo inteiro, porque, como a gente sabe, no resto do submundo também existem os elfos, os anões, né? A árvore da vida, ela continua com as suas raízes crescendo em direção ao submundo e tem um monte de coisa lá. Não tem só Helheim, né? De modo que Helheim não é o Hades, não é o equivalente ao Hades. E Hel foi posta lá por Odin, enquanto que Hades ele governa o mundo dos mortos, né? E a referência que a gente tem a Hel, tendo uma função parecida com de Hades no mito de Balder, ela pode ser cristianização posterior, né? Mas isso a gente vê em outros vídeos. Então, aquela ideia do Niflheim, que é o mundo congelado, que as pessoas ficariam lá se não fossem para Asgard, ela é como se fosse o destino dos indigentes, das pessoas que não tinham ninguém para zelar por eles, que de alguma forma as suas ancestrais femininas
não foram juntar essas pessoas aos seus ancestrais. Então essa pessoa era visualizada como ficando no gelo, congelada. A consciência dela não participava da confluência de forças para nenhum deus, né? Ela não ia servir a ninguém no pós-vida, ela ficava lá congelada. E existia o destino ruim, que era aquele para as pessoas que fizeram mal para suas famílias e foram amaldiçoadas por isso. Né? Você tinha que ser muito malquisto para você ir para o mau destino, que era ser devorado pela serpente do submundo, que eram os vermes. Seria como a analogia seria, enquanto em Niflheim a sua consciência fica congelada, os realmente maus ficam conscientes enquanto os vermes devoram seu corpo. Né? Eles ficam. E talvez isso seja uma profunda crítica ao ateísmo, né? No caso, né? De quem não acreditava nos deuses poder ter esse destino. Né? Eles não achavam que os cristãos iam ter esse destino, não. Talvez ser devorado pelos vermes. Mas não o negócio de ser congelado, e posteriormente você vai ver que eles acreditam que os deuses cristãos existem simultaneamente aos deuses pagãos, e que quem é cristão vai para o paraíso. Né? Porque não existe essa contradição no mundo pagão. Né? Quem diz que só existe um Deus são os cristãos. Os pagãos não dizem que só existe um Deus. Então o Deus cristão pode existir também, o paraíso cristão pode existir também, esse destino para pós-vida. Né? E, por incrível que pareça, parte do sincretismo pagão ali no norte da Europa aconteceu na via contrária, das pessoas continuarem acreditando nos deuses pagãos, tendo essa visão de mundo pagão em quase tudo, mas elas faziam os rituais cristãos porque elas, sabendo que os seus ancestrais queriam ter ido para o paraíso cristão, elas queriam ir também para o paraíso cristão para se juntar aos ancestrais. De modo que você vê escritos evidenciando que até o século XV, XVI e além, as pessoas ainda estavam ali chamando Odin e Freya, mas achando que iam ir parar no paraíso cristão. Eles são maus cristãos, é óbvio, né? Eles não captaram nem um pouco a parte do julgamento, né? Não entenderam que, enfim, Deus discrimina as pessoas pelo seu comportamento, né? E não adianta só fazer os rituais, né? Mas, enfim, eles não acreditavam em alma, tá? Esse é o ponto agora. Alma é um conceito que deriva... Quase em todos os lugares, a alma é o seguinte. O Deus Criador, que é único, se fragmentou em um monte de pedaços. E a alma é um pedacinho fragmentado de Deus, cujo objetivo você é reencontrar com ele. Pode ser a trajetória mais maluca que for, o objetivo no final das contas é se reaproximar de Deus. É dar o rolezão e evoluir. E em alguns casos, como o caso do cristianismo, eles simplificaram isso de uma forma tosca e é só uma vida mesmo e julgou e você ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então o objetivo da alma é a salvação. A alma, ela é imortal, eterna, e quer retornar a Deus, que é imortal e eterno. Não era isso que os germânicos acreditavam. Eles não acreditavam em alma e ponto. Tá? Eles não achavam que existia como você voltar do mundo dos mortos para esse mundo. E tampouco que a sua consciência permanecia eternamente se recordando de como é que foi a vida na Terra. Por quê? Após a morte você virava parte do séquito de entidades que seguiam um determinado Deus. Né? E você não podia mais ser acessado individualmente. Todos os homens que morreram são acho que é rei, eu não vou saber pronunciar agora. Enfim, são os guerreiros de Odin, todas as mulheres são as valquírias, os elfos, todo o séquito de entidades são as pessoas que morreram. E elas não voltam. Né? Os greco-romanos também acreditavam nisso. Uma vez que você morreu, você não volta. Você vai para o Hades e lá fica. E eles não acreditavam que tinha um julgamento de um Deus divino sobre céus e infernos, mas de que realmente era o que você fazia na sua vida que determinava esse destino.
E uma vez que que você não tem uma alma e não existe evolução espiritual, é, o que importa nessa vida realmente é o que você deixou de fama. É o que disseram de você e o que no mundo ficou, no mundo material ficou. O seu corpo fica em Helheim, que é a sepultura. A sua consciência vai se juntar aos deuses e nesse mundo fica a sua fama, que inclui as suas ações, é claro. Tudo que você fez, o que você quis, o que você desejou para os seus descendentes. De modo que aquela teia vai ser. Tudo que você deixou no mundo vai se conectar com seus ancestrais naquela grande teia costurada. Por isso, a visão de mundo pagã que não tem alma, ela gera uma reflexão filosófica. Né? Os gregos, os romanos, eles filosofavam em parte por isso. Né? O que você vai fazer com essa sua vida e o que você vai deixar de legado no mundo, dado que a única coisa que existe para a vida, para Midgard, para este mundo aqui, é este mundo. Né? Então, eles acreditam, essa reflexão ela sempre aconteceu, muita força, né, entre os povos germânicos, sobre o destino estar ligado aos seus ancestrais. E a gente tem que pensar nisso hoje em dia também, é muito interessante você trazer isso, né? Nós somos o sonho dos nossos ancestrais, né, em várias perspectivas. Talvez você não queira ser o sonho de um ancestral específico, mas conhecendo a sua ancestralidade, você pode escolher qual vai ser o seu destino e qual ancestral você vai querer contemplar nesse sonho de vida. Né? E a gente está numa época melhor do que nunca para você não fazer o que você não está afim. Né? Mas eles sempre tiveram consciência disso. Isso é muito interessante, você ter isso como consciência, né? A manutenção de tradições pagãs era consciente, pois eles pensavam que o destino, que a cada ação deles iria determinar o destino dos seus descendentes. Então, você fazendo a manutenção dessa visão de mundo, você estava honrando seus ancestrais e sendo a pessoa que eles gostariam de ser no futuro, né? Então vamos pensar nisso, né? Se você, por exemplo, tem seus ancestrais indígenas, seus ancestrais africanos e seus ancestrais pagãos de qualquer origem, você está vivendo a vida que eles gostariam de viver ou você está vivendo a vida de quem foi o algoz deles? Porque os algoz deles também são seus ancestrais. Talvez eles tenham sonhado em ver um monte de gente se lascando por não ser cristã, né? E isso moldou a história também. O que você deseja vai moldando a história. Né? Então é isso, né? Dá muito pano para filosofar, os greco-romanos filosofavam, né? Você vai ver lá no estoicismo, tá lá o imperador romano Marco Aurélio refletindo sobre a vida, enquanto manda matar os germânicos, né? É muito interessante ver isso, né? O mesmo cara, ele estava o Marco Aurélio ele é extremamente pagão. Ele não gosta do cristianismo e tem uma grande parte dos autores romanos não gostam do cristianismo por essas questões aí de vida eterna após a morte, a alma, a salvação e tal. Eles não viam isso como algo edificante para a sociedade. Eles não achavam que alguém tinha que estar nesse mundo pensando em só se salvar e é um objetivo torpe para você existir, né? Eu estou aqui, mas eu nem queria estar, eu só vou estar aqui para provar quanto que eu sou abnegado em relação a esse mundo. E por isso eu vou conseguir ir para um lugar onde aí sim eu vou ficar só diante de Deus, sem essa mundanidade toda. E os pagãos pensavam que essa mundanidade toda era o que você tinha para fazer quando estava aqui. Quando você não está aqui, quando sua consciência se transformou em um elfo ou uma valquíria, aí você vai pensar no que fazer, né? Como elfo ou como uma valquíria, humanos têm funções de humanos no mundo, né? E é isso, gente. Vamos refletir sobre o que estamos fazendo nas nossas vidas e
No próximo vídeo eu vou falar sobre o resto da mitologia nórdica, sobre fertilidade, principalmente, né? Tem um monte de ritos sobre fertilidade, um pouco sobre como isso permaneceu até posterior à era viking, à cristianização. E aí a gente vai ter que ir para a perseguição às bruxas. Então, até mais.